Algumas das almas mais sombrias que conhecemos, assassinos, ditadores, criminosos, podem não ser más por natureza. E se essas almas estiverem aqui com um propósito oculto mais profundo? Antes mesmo de começarmos a responder à pergunta de por que algumas almas escolhem a escuridão, precisamos entender algo crítico. Toda alma tem uma jornada, um projeto concebido antes mesmo de entrar nesta vida. Esse projeto molda tudo o que elas experienciarão. Mas às vezes, essa jornada não é apenas sobre amor e luz. Algumas almas são atraídas para desafios muito mais intensos do que podemos imaginar. Escuridão, caos, violência. Essas não são experiências aleatórias. Elas fazem parte de um desígnio maior. Um desígnio que nem mesmo a alma pode compreender totalmente até que o percorra. O karma é o fio que tece essas jornadas. Um ciclo de lições e experiências que nunca termina. As ações de uma alma, boas ou más, sempre retornam. São lições. Lições que, se não aprendidas, repetem-se até que a alma compreenda. Mas por que, então, uma alma escolheria a escuridão? Porque uma alma entraria voluntariamente numa vida cheia de violência, crueldade ou opressão. Vamos aprofundar juntos. Antes de uma alma entrar num corpo físico, ela está livre das restrições do tempo, do sofrimento e das emoções humanas. Aqui, a alma está plenamente consciente da sua natureza eterna. Ela compreende que a vida na Terra é apenas uma experiência temporária, muito parecida com um sonho, concebida para ajudá-la a crescer, evoluir e entender as verdades mais profundas da existência. Cada alma, antes de encarnar, passa por um cuidadoso processo de planejamento. Isso não é aleatório nem acidental. As circunstâncias do seu nascimento, as experiências que enfrentará, as pessoas que encontrará, todas essas coisas são escolhidas antes que ela assuma forma humana. Esse processo é por vezes referido como um contrato de alma ou um acordo pré-nascimento. A alma não faz essas escolhas sozinha. Ela é guiada por seres superiores, frequentemente chamados de guias espirituais, anciãos ou mestres ascensionados, que a ajudam a rever vidas passadas e possibilidades futuras. Esses guias são forças sábias e amorosas que ajudam a alma a conceber uma experiência que contribuirá para o seu crescimento espiritual. Cada vida é vista como uma lição, uma oportunidade para expandir a consciência, limpar o karma e, finalmente, retornar a um estado superior de compreensão. Nesta fase, a alma não está presa por emoções humanas como medo, culpa ou apego. Ela vê o sofrimento, o poder, o amor e a perda como experiências, não como punições ou recompensas. Uma alma pode escolher uma vida difícil não por crueldade, mas por um desejo profundo de aprender algo profundo. Algumas podem escolher nascer em riqueza e privilégio, enquanto outras podem escolher dificuldades e lutas. Algumas almas até escolhem desempenhar papéis que parecem sombrios, dolorosos ou mesmo cruéis. Mas por quê? Por que uma alma escolheria deliberadamente uma vida de crueldade, violência ou opressão? Se as almas são feitas de energia divina e vêm de um lugar de amor e unidade, por que algumas seguem o caminho da destruição? Esta é uma pergunta que desafia nossa compreensão da moralidade, e a resposta reside no conceito de contraste. Para entender isso, devemos ir além das nossas emoções humanas e ver a existência da perspectiva de uma alma. Uma alma não é limitada pelo medo, vergonha ou moralidade como os humanos a experienciam. Ela não vê a vida em termos de bom ou mal, mas em termos de experiência e crescimento. A alma sabe que é eterna e não pode ser verdadeiramente prejudicada. O que chamamos de mal é, de um ponto de vista superior, simplesmente uma escolha extrema que leva a certas consequências. Mas por que uma alma faria tal escolha? Existem algumas razões principais, cada uma profundamente ligada à natureza do universo, ao livre-arbítrio e ao processo de evolução espiritual. No mundo espiritual, tudo existe em equilíbrio. A luz não pode existir sem a escuridão.
Assim como o amor não pode ser compreendido sem conhecer o medo. Esta é a lei da polaridade. A ideia de que toda força no universo tem o seu oposto. As almas evoluem experienciando todos os aspectos da existência. Uma alma que viveu vidas como um ser gentil e amoroso pode, em algum momento, escolher explorar o lado oposto do espectro. Ela pode perguntar a si mesma: como é ter poder sobre os outros? O que acontece quando escolho a ganância em vez da compaixão? Como a crueldade afeta a alma? Estas não são decisões tomadas de ânimo leve. Elas são frequentemente assumidas como uma lição, um experimento ou até mesmo uma forma de serviço para ajudar a despertar outros. Algumas almas entram voluntariamente em papéis sombrios, porque sabem que, ao fazê-lo, desencadearão mudanças no mundo. Algumas almas escolhem a escuridão, porque ela acelera a evolução de outras. Considere os grandes vilões da história: ditadores, tiranos, criminosos de guerra. Suas ações causaram imenso sofrimento, mas também levaram à resistência, unidade e transformação social. Imagine um mundo onde ninguém jamais cometesse o mal. Não haveria lições sobre justiça, perdão ou redenção. Se não houvesse governantes egoístas, as pessoas talvez nunca aprendessem o valor da liberdade. Se não houvesse crueldade, a humanidade talvez nunca desenvolvesse a compaixão. É possível que algumas almas concordem em desempenhar o papel do vilão para criar contraste. Elas assumem o fardo da escuridão, sabendo que suas ações forçarão outras a crescer, despertar ou lutar por mudanças. No entanto, este caminho é perigoso. As almas que escolhem a escuridão arriscam-se a perder-se nela. Elas podem esquecer seu propósito original e ficar presas em ciclos de crueldade, poder e sofrimento. Nem todas as almas que seguem o caminho sombrio o fazem como uma lição ou um serviço. Algumas se perdem na própria escuridão que criaram. O poder pode ser viciante. A capacidade de controlar, dominar ou destruir pode sobrecarregar as intenções originais de uma alma. Uma alma que escolhe repetidamente a escuridão pode, eventualmente, perder o contato com sua natureza divina. Torna-se um ser impulsionado puramente pelo ego, desejo e pela ilusão de separação da fonte. Essas almas frequentemente continuam a reencarnar em papéis semelhantes, afundando mais profundamente na violência, manipulação ou ganância. É por isso que algumas figuras históricas parecem personificar o mal ao longo de múltiplas vidas. Suas almas ficaram presas num ciclo kármico, repetindo os mesmos padrões até que finalmente despertem para o seu próprio sofrimento e busquem um caminho diferente. Surge aqui uma questão crítica. As almas que escolhem o mal têm a capacidade de mudar seu caminho? Ou estão condenadas à escuridão para sempre? A resposta é o livre-arbítrio. Toda alma, não importa quão perdida, sempre tem a oportunidade de despertar. Algumas almas levam vidas para se libertar de seus padrões destrutivos, mas a porta para a redenção nunca está fechada. Mesmo as figuras mais temidas da história, em algum momento, experimentarão as consequências de suas ações, não como punição, mas como consciência. Um assassino pode reencarnar como uma vítima. Um ditador pode retornar como um ser impotente. Essas experiências permitem que a alma compreenda o que criou e, eventualmente, escolha um caminho diferente. No entanto, quanto mais tempo uma alma permanece na escuridão, mais difícil se torna retornar à luz. Algumas almas resistem à mudança, temendo a dor de confrontar suas ações passadas. Outras buscam o poder como forma de sobrevivência, acreditando que, sem ele, deixarão de existir. Em casos raros, uma alma pode tornar-se tão consumida pela escuridão que perde a capacidade de continuar evoluindo. Quando isso acontece, uma alma walking pode tomar o seu lugar. Uma alma walking é um ser superior que entra num corpo humano quando a alma original abandona o seu caminho ou não consegue continuar. Isso geralmente acontece após uma experiência de quase morte, trauma profundo ou um momento de rendição total.
A nova alma pode ter uma personalidade, valores ou missão completamente diferentes. Isso poderia explicar por que alguns indivíduos passam por transformações radicais. Um líder implacável busca subitamente a paz, ou um criminoso se transforma num professor espiritual, seja através do despertar interior ou de intervenção externa. Toda alma é, em última análise, guiada para a cura. Mesmo os caminhos mais sombrios levam de volta à luz, embora alguns demorem mais do que outros. Por exemplo, imagine uma alma que, numa vida passada, foi um guerreiro que tirou muitas vidas. Essa alma pode reencarnar numa vida onde experimenta profundo sofrimento, culpa ou mesmo tendências violentas, lutando para se libertar dos seus padrões passados. Pode nascer numa família onde a violência é normal, repetindo inconscientemente seus antigos ciclos. Algumas almas aprofundam-se ainda mais na escuridão porque resistem a aprender. Em vez de enfrentar seu karma, reagem com raiva, negação ou medo, escolhendo continuar por um caminho destrutivo. Estas são as almas que podem encarnar como criminosos, governantes ou opressores, repetindo padrões semelhantes ao longo de múltiplas vidas. No entanto, o karma não força uma alma a permanecer na escuridão. Mesmo a alma mais sobrecarregada tem o poder de mudar seu caminho. No momento em que uma alma se torna consciente de suas ações e busca entender e curar, o ciclo pode começar a mudar. Algumas almas escolheram repetidamente o poder, a destruição ou o egoísmo, tornando mais difícil para elas escapar dos padrões que criaram. Por exemplo, existem figuras históricas que parecem retornar em diferentes eras carregando as mesmas energias de controle e opressão. Essas almas ainda estão presas em seus ciclos kármicos, representando variações das mesmas lições até que se libertem. Existem também almas que reencarnam em linhagens familiares inteiras, ou nações carregando karma coletivo de gerações anteriores. Um ditador pode nascer numa linhagem com histórico de guerras e lutas pelo poder. Uma alma violenta pode retornar a um lugar onde o conflito já está presente, reforçando seus padrões kármicos. Libertar-se deste ciclo requer um momento de despertar, uma percepção de que existe outro caminho. Algumas almas nunca alcançam essa consciência numa vida, enquanto outras a experimentam subitamente, levando a mudanças profundas. Mesmo as almas que parecem perdidas na escuridão ainda têm livre arbítrio. Nenhuma alma é jamais forçada a cometer o mal. Todo ato de crueldade, toda decisão de oprimir ou destruir ainda é uma escolha, mesmo que essa escolha seja influenciada por karma passado, trauma ou pelo ambiente da alma. Algumas almas ficam tão presas no poder, ganância ou violência que se convencem de que não têm escolha. Podem acreditar que estão perdidas demais para mudar ou que estão simplesmente desempenhando seu papel num destino predeterminado. Mas a verdade é que, a qualquer momento, uma alma pode despertar e escolher um caminho diferente. Ao longo da história, vimos exemplos de almas sombrias que se transformaram, como ex-criminosos que se tornaram monges e professores, tiranos que renunciaram ao poder e buscaram o perdão, pessoas que, após experiências de quase morte, mudaram completamente seu modo de vida. Essas transformações provam que nenhuma alma está além da redenção. A chave para a mudança é a consciência. No momento em que uma alma reconhece sua própria escuridão, ela ganha o poder de escolher diferente. Para uma alma que esteve perdida na escuridão, o despertar não vem facilmente. Geralmente acontece através de sofrimento extremo, uma revelação espiritual, o encontro com uma alma poderosa ou o peso do karma. Algumas almas precisam experimentar as consequências plenas de suas ações antes de despertar. Isso pode acontecer através de perdas, aprisionamento, traição ou doença. Algumas almas têm experiências místicas profundas que as tiram de seus velhos caminhos. Experiências de quase morte, meditação profunda ou encontros com forças divinas podem criar um despertar súbito. Às vezes, uma alma encontrará uma pessoa que a ajuda a ver a luz.
um professor, um amante ou até mesmo um inimigo que a desafia de uma forma que força a transformação. Quando uma alma acumulou muita energia negativa, pode atingir um ponto de ruptura onde se sente compelida a mudar. No entanto, nem todas as almas sombrias escolhem despertar. Algumas continuam em seu caminho destrutivo, recusando-se a ver outra maneira. Essas almas frequentemente reencarnam em situações semelhantes, repetindo seus padrões até que finalmente estejam prontas para evoluir. E sim, o destino não é fixo. Uma alma pode entrar numa vida com o potencial de ser um ditador. Mas se escolher a bondade, a sabedoria ou a autoconsciência, pode mudar seu destino completamente. Da mesma forma, uma alma pode nascer no sofrimento, mas superá-lo para se tornar um professor, um curador ou um revolucionário. A história está cheia de exemplos de pessoas que superaram suas circunstâncias e escolheram trazer luz ao mundo em vez de escuridão. Quanto mais consciente uma alma se torna, mais controle ela tem sobre seu próprio destino. Uma alma inconsciente é como uma folha flutuando ao vento, carregada pelo karma passado e influências externas. Mas uma alma consciente é como um marinheiro habilidoso navegando as correntes da vida com propósito e sabedoria. A morte não é o fim da jornada de uma alma. É uma transição de um estado de existência para outro. Mas o que acontece quando uma alma deixa o corpo físico após viver uma vida de escuridão? Essas almas sofrem? São julgadas ou simplesmente retornam ao ciclo de reencarnação? O pós-vida não é um lugar singular, mas uma dimensão vasta e em camadas onde as almas experimentam as consequências de suas escolhas. O que uma alma experimenta após a morte depende em grande parte do seu nível de consciência e da energia que carrega de sua vida. O túnel da reflexão, enfrentando a verdade. Quando uma alma deixa o corpo, ela primeiro experimenta uma revisão da vida. Isso não é uma punição, mas um momento de clareza absoluta, onde a alma vê cada ação, cada emoção que causou e o impacto total de suas escolhas, não apenas de sua própria perspectiva, mas da perspectiva daqueles que afetou. Um assassino sentirá o medo e a dor de suas vítimas. Um ditador experimentará o sofrimento que impôs a milhões. Cada ato de crueldade, cada escolha feita por ganância ou poder, é sentida em sua totalidade. Para almas que viveram com amor e compaixão, este processo é preenchido com paz e compreensão. Mas para almas sombrias, pode ser uma experiência avassaladora. Algumas se recusam a aceitar o que veem. Essas almas frequentemente ficam presas, vagando como espíritos perdidos, incapazes de seguir em frente. Não existe um inferno eterno, onde as almas são condenadas para sempre. No entanto, almas sombrias podem criar seu próprio sofrimento, resistindo à verdade de suas ações. Em vez de passar para os reinos superiores, algumas almas permanecem nos planos astrais inferiores, reinos escuros e caóticos, onde energias semelhantes se reúnem. Estes não são lugares de punição, mas reflexos do próprio estado interior da alma. Uma alma cheia de ódio, medo ou culpa se encontrará num reino que espelha essas emoções. Esses reinos não são permanentes, mas uma alma permanecerá lá até que esteja pronta para aceitar seu passado, buscar compreensão e pedir orientação. Lembre-se, a escuridão não deve ser temida. É simplesmente outra parte da jornada da alma, uma que leva a uma maior compreensão. Até a próxima. Continuem buscando.